Olá, boa tarde. A Congregação da Missão tem um novo provincial, o Padre Nélio Pita, que está aqui connosco e é com ele que vamos conversar sobre as prioridades desta congregação. Será dentro de minutos. Para já ficamos com os temas que marcam o cotidiano na Igreja Católica, com destaque para as celebrações da peregrinação de maio em Fátima e também para a atualidade no Vaticano com a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. É um dia que historicamente liga Portugal ao Vaticano, o 13 de maio. Em 2020 as celebrações decorreram de uma forma inédita, mas o Papa Francisco não deixou de assinalar o dia da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, com apelos à oração pela paz, a conversão e o fim da pandemia. Vorrei avvicinarmi col cuore alla diocesi di Fatima, al santuario della Madonna oggi. Saluto tutti i pellegrini che stanno pregando lì. Saluto il cardinale vescovo. Saluti tutti uniti con la Madonna che ci accompagni in questa via di conversione quotidiana verso Gesù. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese e in questo giorno, 13 maggio, incoraggio tutti a conoscere e seguire l'esempio della Vergine Maria. A tale scopo cerchiamo di vivere questo mese con una preghiera quotidiana più intensa e fedele, in particolare recitando il Rosario, come raccomanda la Chiesa obbedendo a un desiderio ripetutamente espresso a Fatima dalla Madonna. Sotto la sua protezione i dolori e le afflizioni della vita saranno più sopportabili. E desde o Vaticano o Papa quis assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro, pedindo a valorização da profissão neste momento histórico, marcado pela emergência sanitária mundial provocada pela Covid-19. E preghiamo oggi per infermieri, le infermiere, uomini, donne, ragazzi, ragazze che hanno questa professione, più di una professione, è una vocazione, una dedizione. Che il Signore li benedica. E in questo tempo della pandemia hanno dato esempio di eroicità e alcuni hanno dato la vita. O Papa apelou à unidade da Europa, assinalando os 70 anos da declaração que, a 9 de maio de 1950, lançou as bases do projeto comunitário, ameaçado agora pelas consequências da pandemia de Covid-19. Questi 2 giorni passati sono state 2 commemorazioni, 70° della dichiarazione di Robert Schuman che ha dato inizio all'Unione Europea e anche la commemorazione del fine della guerra. Chiediamo al Signore per l'Europa oggi che cresca unita, in questa unità di fratellanza che fa crescere tutti i popoli nell'unità, nella diversità. Essa ha ispirato il processo di integrazione europea, consentendo la riconciliazione dei popoli del continente dopo la Seconda Guerra Mondiale e il lungo periodo di stabilità e di pace di cui beneficiamo oggi.
O Alto Comitê para a Fraternidade Humana, nascido após a viagem do Papa a Abu Dhabi, lançou uma proposta aos crentes de todas as religiões: rezar e jejuar juntos, hoje pelo fim da pandemia. Uma iniciativa que conta com o apoio de Francisco. La preghiera è il modo per comunicare e per ascoltare Dio. Con questo spirito ho accolto l'invito dell'Alto Comitato della Fratellanza Umana per dedicare la giornata di domani, 14 maggio, alla preghiera, al digiuno e alle opere di carità. Invito e incoraggio tutti a unirsi a questo evento. Uniamoci come fratelli nel chiedere al Signore di salvare l'umanità dalla pandemia, di illuminare gli scienziati e di guarire i malati. A história de São João Paulo II e de Fátima cruzam-se de muitas maneiras. O Papa polaco, que sobreviveu a um atentado no dia 13 de maio de 1981, nasceu há 100 anos. Francisco vai assinalar a data na próxima segunda-feira, numa missa com transmissão online para todo o mundo. Torniamo col pensiero alle sue apparizioni e al suo messaggio trasmesso al mondo, come anche all'attentato di San Giovanni Paolo II, che nella salvezza della sua vita vedeva l'intervento materno della Vergine Santa. Nella nostra preghiera domandiamo a Dio, per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, la pace per il mondo, la fine della pandemia, lo spirito di penitenza e la nostra conversione. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Em Fátima, o recinto vazio e a ausência física dos peregrinos não apagou a carga celebrativa que uniu milhares pelo coração. Ligados a Fátima, foi assim a peregrinação de 12 e 13 de maio deste ano, em silêncio, com poucas velas e poucos lenços, mas muitos corações, todos os corações dos peregrinos que, a partir de cada casa, de cada local de trabalho, sintonizaram com o Santuário de Fátima, e a mensagem que aqui foi um sinal de esperança para o mundo em tempos de pandemia. A pandemia é um chamamento à conversão espiritual mais em profundidade. Um chamamento aos fiéis cristãos, mas também a todos os homens e mulheres que permanecem criaturas de Deus. Neste santuário, numa peregrinação que tem normalmente centenas de milhares de mulheres e de homens de todo o mundo, a história aconteceu, desta vez, pelos piores motivos. Pela primeira vez na história, desde 1917, neste grande dia, 13 de maio, o teu povo amado, Senhora Nossa, vindo dos mais diversos ângulos do mundo, não pode estar aqui hoje em multidão, impedido pelos riscos da saúde pública. Sem peregrinos presentes, o convite foi ao acolhimento da Senhora de Fátima no coração de cada peregrino. É verdade que não está aqui no recinto a multidão de devotos para saudar Nossa Senhora com o conhecido e amado cântico do Ave de Fátima. Mas reparai, antes de nós decidirmos vir ao santuário, já ela foi ao nosso coração, às nossas casas, e nos atraiu. Na homilia da missa, o cardeal Dom António Marto apelou também à solidariedade e alertou para o perigo da indiferença que pode agravar a pandemia económica e social. A pandemia, com a longa interrupção da vida normal, traz terríveis consequências económicas, sociais
e laborais. Já está a gerar uma outra pandemia mais dolorosa, a da extensão da pobreza, da fome e da exclusão social, agravada pela cultura da indiferença e do individualismo. A experiência desta peregrinação dita também uma determinação expressa por Dom António Marto, certamente em nome de todos os peregrinos. Voltaremos. Sim, voltaremos. É a nossa confiança e o nosso compromisso hoje. Voltaremos todos aqui juntos, em ação de graças, para te cantar. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. No fim da celebração foi lida uma mensagem do Papa Francisco dirigida aos peregrinos do Santuário de Fátima, uma manifestação de proximidade com pedidos de oração pelas vítimas da pandemia. Uma oração particular peço a vós, enquanto vos seguro a minha, pelas vítimas sem conta desta pandemia do Covid-19 e todos os defuntos. A quantos se viram sozinhos na sua travessia para a eternidade, sei que a boa Mãe do Céu lhes fez companhia até Deus. Na noite do dia 12, essa presença foi também simbólica, tanto pelas velas espalhadas pelo recinto de oração do Santuário de Fátima, como pela participação de 21 leigos, cada um com a sua vela a representar as 21 dioceses de Portugal, com o Bispo de Leiria Fátima, os sacerdotes que colaboram na pastoral do Santuário, e estavam também os bispos das 3 províncias eclesiásticas portuguesas, as regiões em que se agrupam o conjunto das dioceses. O Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, o Arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga, e o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode acompanhar estes e outros temas. Agora olhamos a Congregação da Missão. Está connosco o seu novo provincial, o Padre Nélio Pita. Boa tarde, obrigado por estar connosco. É uma missão que lhe foi agora confiada. Que desafio é este de estar à frente daqueles que assumiram um carisma específico e estar sempre e trabalhar nesta preocupação de o tornar atual na Igreja que habitamos hoje, nos dias em que estamos? Henrique, primeiro queria partilhar, já agora, se me dão esta oportunidade, que eu recebi o telefonema de Roma, do Superior-Geral, a pedir para assumir a responsabilidade da província portuguesa da Congregação da Missão na quarta-feira da Semana Santa. Eu fui no final do dia, na verdade eu não esperava que este serviço me fosse pedido, estava empenhado noutras missões, no trabalho. Pedi ao Superior-Geral apenas para pensar um pouco, e na quinta-feira de manhã, quinta-feira santa, em que nós os sacerdotes fazemos a renovação dos nossos votos, não podia dizer que não, porque seria uma contradição com os compromissos que fazem parte da minha essência enquanto sacerdote. Portanto, disse sim ao Superior-Geral. E agora eu tenho pensado muitas vezes que o Senhor apenas pede-me para fazer o que é possível. A parte do impossível, Ele faz e faz muito bem, Ele não falha. Agora eu peço ao Senhor que me ajude a fazer aquilo que está ao meu alcance e mobilizar esta comunidade para que eles também façam o que está ao alcance de cada um de nós. A Congregação da Missão, como sabe, nasceu no século XVII por mão de um homem, São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo procurou dar uma resposta muito concreta àquilo que eram as necessidades dos homens e das mulheres do seu tempo. Percebeu que esses homens, a grande maioria que viviam nas zonas rurais,
não apenas passavam fome, não apenas eram pessoas abandonadas, descuidadas ou negligenciadas pelos poderes públicos dessa altura, mas também eram pessoas que tinham fome de Deus e que estavam mal alimentadas. Não é por acaso que São Vicente de Paulo se insere num contexto de reforma da Igreja. A Igreja está a viver um período de aplicação das chamadas orientações do Concílio de Trento e, por isso, São Vicente percebe qual é a sua missão na Igreja. E quando percebe claramente qual é a sua missão, que é alimentar os pobres do campo, numa fase inicial, esse alimento que é o alimento material, através da caridade concreta, e o alimento espiritual, matar a fome de Deus que nós temos, e por outro lado, na Congregação da Missão, participar na formação do clero, dar um contributo para a formação do clero diocesano, para que esse clero diocesano, para que estes homens possam continuar a alimentar o povo de Deus. Ora, este grande propósito, esta é a opção fundamental de São Vicente, vai congregar homens à sua volta. E São Vicente vai, portanto, fundar esta instituição, que estende-se por vários países. Celebramos recentemente aos 400 anos da sua existência e os 300 anos de chegada a Portugal. Já fomos extintos 2 vezes, somos uma espécie que tem sobrevivido e esperamos sobreviver no futuro. Tem aí diante de si um projeto provincial que marca as linhas fortes, aponta a esse projeto de ação para os próximos tempos? Nós estivemos reunidos, eu estive com os conselheiros, os novos conselheiros da província portuguesa, reunidos na semana passada. Durante 2 dias estivemos a trabalhar neste projeto e vai ser lançado provavelmente hoje, ao final do dia, ou amanhã. Estamos ainda a ultimar o documento. E tem 3 fundamentalmente objetivos fundamentais. Primeiro, fidelidade. A segunda palavra, renovação, e a terceira palavra, compromisso. Fidelidade. Isto é, nós precisamos de revisitar continuamente aqueles que são os textos fundadores. A mensagem de São Vicente de Paulo, o carisma de São Vicente de Paulo, o olhar de São Vicente de Paulo. Para quê? Para que as nossas respostas hoje estejam moldadas por esta visão. E só desta forma nós acreditamos que podemos ter uma identidade própria. Se não somos apenas mais uma organização entre muitas organizações que existem no mercado. Podemos ser até uma boa ONG, mas não pretendemos ser uma boa ONG. Queremos ser os padres da missão. Portanto, fidelidade. Dentro da fidelidade pensamos também na dimensão da missão. A palavra missão é uma palavra-chave da nossa identidade. Essa missão hoje assume diferentes formatos, não apenas a tradicional missão popular, em que o missionário vai a uma aldeia, está 15 dias e faz ali uma reavivação da comunidade cristã, mas esta missão que tem um formato, por exemplo, que hoje nós na sociedade portuguesa, na Igreja portuguesa, conhecemos muito bem, tem tido muito êxito, por exemplo, que é com os jovens, e por que não trabalhar mais afincadamente nestas áreas. Portanto, a missão tem diferentes rostos, diferentes formatos, diferentes estruturas. Esta é uma palavra que é para nós absolutamente necessária. O segundo objetivo, a renovação. Pensar de facto que nós somos um grupo pequeno e esse grupo, uma parte dos meus irmãos são mais velhos. A média de idade deve rondar os 70 anos. A renovação não é apenas dos agentes da Congregação da Missão, mas também promover a renovação daqueles que são os membros da família vicentina. Quando falamos da Congregação da Missão, falamos de um grupo que em Portugal ronda 30 pessoas, 30 membros. Mas se falarmos de família vicentina, incluindo as Filhas da Caridade, que são mais 100, se incluirmos as conferências de São Vicente de Paulo, que são a cerca de 10.000 pessoas, se pensarmos nos jovens vicentinos, que são cerca de 5 centenas. E toda essa frente também de apoio social, isso mesmo, que está tão na ordem do dia, não é? Na urgência alimentar. Isso mesmo. Todos nós somos uma espécie de braços que estão mobilizados para a mesma causa. Assistência aos irmãos, assistência material e assistência espiritual. E claro, não ficarmos ao nível do assistencialismo, que também é importante. Nós vimos nestes dias como têm crescido de uma forma exponencial os pedidos de ajuda às comunidades cristãs.
os vicentinos estão na linha da frente, mas também depois na promoção do homem. Mas esse é o trabalho que nós temos. Finalmente, um compromisso, a terceira palavra, o compromisso, nós comprometermos com a igreja local, com, por exemplo, a missão Ad Gentes. Este ano, estes próximos 3 anos, nós pretendemos não apenas apoiar Moçambique, mas também dar uma colaboração à congregação da missão em Angola. Começamos a dar os primeiros passos em Angola. Na verdade, não temos presença significativa em Angola, mas julgo, e nós, o Conselho, parece-nos que, mesmo na nossa presença, que é uma presença em Portugal, digamos, fraca, não muito expressiva, podemos também dar um contributo para que a marca vicentina em Angola seja bem clara. Muito bem, a terminar o nosso tempo, ia-lhe só pedir aqui um comentário a um desafio do Papa Francisco para o dia de hoje, um dia de oração e jejum contra esta pandemia. Ele resulta também desse encontro do Papa Francisco com o grande imã da Universidade de Al-Azhar e desse documento assinado em Abu Dhabi sobre a fraternidade humana, esta sintonia entre muçulmanos que estão no período do Ramadão e também os cristãos neste jejum partilhado é um sinal muito oportuno também para o mundo. É um sinal oportuno e é uma iniciativa muito feliz da parte do Papa Francisco que nos associa aos nossos irmãos crentes, muçulmanos, que diz precisamente que estamos na mesma barca, nós temos as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas inquietações, desejamos o mesmo e vamos todos usar a linguagem comum, porque trata-se disso mesmo, usar uma linguagem comum através do jejum e da oração. Cada um poderá fazer as suas orações próprias da sua orientação religiosa, mas o ponto fundamental é a oração e o jejum. Para quê? Para esse sentido de sintonia. E se há uma coisa que nós sentimos, nós experimentamos nesta altura do Covid-19, é uma cumplicidade que há entre nós. Não há barreiras, não há muralhas, nós estamos na mesma barca. E então perceber que estas religiões, sendo tão diferentes e em determinadas épocas da história até foram rivais, inimigas, não, acabou-se isso tudo. Vamos estar unidos, vamos rezar, vamos fazer o jejum para este propósito que é superar esta dificuldade. Muito bem, Padre Nélio Pita, muito obrigado por ter estado hoje aqui no programa Eclésia. A terminar, recordo que mais logo a edição a rádio do programa Eclésia pode ser escutada na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.